Nesse momento eu queria chamar a nossa intercessora Paula. Irmãos, ela vai trazer uma palavra para nós aqui nessa tarde. E quando Deus colocou essa palavra no nosso coração, mulheres curadas para curar, nós nos reunimos aqui, as irmãs que congregam aqui na congregação, e começamos a estudar sobre o tema, e Deus foi falando no profundo. Quem congrega comigo sabe, irmão, eu sou uma pessoa que gosto de levantar discípulo. Então, ninguém que congrega na DUD esquenta a cadeira. Não sei se vocês repararam aqui que todo mundo veio aqui e Deus usou. Mas eu boto para jejuar, boto para subir monte, boto para orar, porque é assim que a gente aprende a fazer o ID, a fazer a obra de Deus. E quem congrega comigo sabe, não tem essa de que sou tímida, porque tímido não entra no céu. Todo mundo, tem escola de profeta, não é não? Agora em julho, estamos indo para a escola de profetisa de novo, 17 anos, eu levo elas lá para o meio do mato em Tinguá, boto todo mundo de jejum 7 dias, boto todo mundo para ler a Bíblia, e ai delas se não sair de lá pregando, desce no óleo, aleluia. Então hoje, uma discípula aqui, vamos aplaudir ao Senhor, essa grande mulher de Deus, que Deus tem levantado, ela tem feito um trabalho lindo com mulheres, um trabalho lindo com casais, é uma das líderes do Ministério de Casais da igreja. E eu tenho certeza que Deus preparou algo direto do seu coração para o nosso coração nessa tarde. Aplaude o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem veio nesta tarde aqui crendo que Deus tem o poder de te curar. Não importa qual seja a sua ferida, mas Deus tem o poder de te curar. Levanta a mão aí. Porque Deus está querendo te ver. Deus está querendo ver o teu coração. Levanta a tua mão e fala assim, pode me curar. Porque quando eu estava falando com Deus para me dar essa palavra, o Senhor falou para mim, você sabia que até mesmo aqueles meus servos, né, que são mais íntimos de mim, servos mesmo que oram, que cai fogo do céu, eles também passam por momentos difíceis, de feridas na alma, de desejar a morte. Eu falei, não, Senhor, quem anda assim juntinho contigo não deseja a morte, não. Não deseja, não. E Deus permitiu eu desejar a morte. Deus permitiu um dia eu dobrar meu joelho e falar, Senhor, se for para continuar dessa forma, eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais sofrer, as lágrimas desciam no meu rosto. Eram dores incessantes, né? Na minha cabeça doía muito, parecia que ia explodir minha cabeça. Não existia remédio que fazia aquilo parar. Eu tomava remédios fortíssimos. Eu cheguei a tomar aquele remédio de cirurgia, né? Que a pessoa toma só quando sai de cirurgia para tentar melhorar minha cabeça. Minha cabeça não melhorava. E o Senhor me fez lembrar de Elias. Elias, ele tinha acabado de orar e o fogo tinha descido do céu. Mas Elias estava com a ferida na alma. E ele pediu a morte. E o Senhor falou comigo, eu tenho o poder de curar a ferida da alma. Eu tenho o poder de curar a ferida da alma. E só quem está com o coração curado é que consegue ser usado para curar outra pessoa. Naquele momento ali que Elias pensou que não tinha mais jeito para ele, porque ele falou, Senhor, eu orei, desceu o fogo do céu e esse homem não se converteu, não é possível. Essa mulher não se converteu. Porque ele precisava ser tratado. Elias precisava ser tratado. Ele precisava entrar dentro da caverna para o Senhor tratar com ele. Então eu creio que hoje nós estamos aqui nesta tarde. Porque o Senhor nos trouxe neste momento para tratar o nosso coração. O Senhor quer curar o nosso coração para a gente sair daqui como Elias saiu daquela caverna. Ele não saiu morto daquela caverna, não. Ele saiu, foi alimentado para trabalhar bastante. Elias saiu daquela caverna, sabe o que? Com a porção dobrada. Elias saiu daquela caverna com autoridade para levantar Eliseu. É assim que o Senhor vai nos tirar nesta tarde daqui. Quem crê pode levantar a mão agora e dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou para mim assim, vai lá, nos bem-aventurados, né? Bem-aventurado, e todo mundo aqui conhece as bem-aventuranças. E para a gente ser bem-aventurado,
é aquele, né, que tem o reino dos céus, é aquele que vê a Deus. Mas o que a pessoa precisa ser para ela ser essa bem-aventurada, para ela poder ter acesso a Deus, para ela fazer parte do reino dos céus, para ela poder ver Deus face a face? E o Senhor me explicou o que significa bem-aventurado na tradução do original. É estar plenamente satisfeito, alegre com a sua salvação. Não é estar alegre com alguma circunstância favorável, né? Eu estou muito alegre porque eu estou grávida, porque meu filho está para vir, mas isso é uma circunstância favorável. Eu preciso estar alegre com a minha salvação. Isso é a bem-aventurança. Isso significa a bem-aventurança na tradução original, quando ela foi escrita lá no grego. E aí eu não vou falar de todas as bem-aventuranças, porque esse não é o nosso propósito, mas eu vou falar algumas bem peculiares que chamou muito a minha atenção. Bem-aventurados que choram. E aí eu falei, Senhor, como assim? Quando eu estava lá chorando com dor de cabeça, é isso? O Senhor acha bonito eu estar chorando porque eu estou cheio de dor de cabeça? Né? Bem-aventurados que choram. Quando eu estava com raiva do meu marido, que ele não fazia a minha vontade, eu passava lá a noite toda chorando com raiva dele. É isso que é ser bem-aventurada? E o Senhor falou para mim, inocente, não, esse choro aí não está nem me agradando, nem chega no céu. Porque Deus não gosta de choro de quando a gente está murmurando. Mas Ele falou, bem-aventurados que choram, né? Por aqueles que se arrependem dos seus pecados. Bem-aventurados que choram quando você está chorando arrependida que você fez algo errado. Isso é bem-aventurado, que quer dizer na Bíblia. Não é a gente ficar chorando porque está com raiva do marido, não. Né? A gente está chorando porque as circunstâncias não estão favoráveis da forma que a gente gostaria. E o Senhor falou assim, esses que choram, eles não choram só pelos seus pecados, mas eles choram se humilhando também pelo pecado dos outros. Daniel, ele chorou. Diz a Bíblia que Daniel dobrou o joelho e começou a chorar assim, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei por isso, por isso, por isso. Ah, Senhor, não foi só eu que pequei não, mas foi todo Israel. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós fizemos isso. Ele começou a assumir o pecado dos seus irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? O que acontecia quando Daniel orava? Descia o anjo do céu, né? A Bíblia diz que existia guerra no céu, e lá o anjo, lá por 21 dias, Daniel orando, e o anjo desceu para falar com Daniel. Deus mudou o cativeiro daquele povo. Deus tocou no coração do rei que era incrédulo. Deus começou a abrir portas naquele lugar. Neemias, ele chorou como bem-aventurado, porque ele não chorou só por ele chorou se humilhando pelo pecado daquele povo. Isso é bem-aventurado. E outra bem-aventurança que chamou muito a minha atenção foi o de pureza de coração, porque esses vêm a Deus. E eu falei, Senhor, quem é que vem a Ti? E o Senhor falou, bem-aventurado aqueles puros de coração. E eu fui ver lá a tradução do original, o que queria dizer esse puro de coração. E fala, somente pode ser obtida pela contínua purificação que os crentes vivenciam, depois de cumpridas as condições das prévias da bem-aventurança. Então, todas as bem-aventuranças para cima, né? Depois da gente cumprir todas as bem-aventuranças para cima, que são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos. Quando a gente está cumprindo todas essas bem-aventuranças, a gente se enquadra nos bem-aventurados de quê? De pureza de coração. Os puros de coração. E esses verão a Deus. Então aqui eu trouxe essa introdução para que a gente possa entender o que é ser mulher de Deus. O que é ser uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa que vê Deus, né? São aqueles que vivem essas bem-aventuranças. Porém, a gente sabe, né? Que no nosso dia a dia, por mais que a gente seja cheia de Deus, igual a Elias, nós também temos os nossos momentos de dor,
Como eu falei, eu pedi a Deus para morrer porque eu não estava mais aguentando aquela situação. Eu falei com Deus, Deus, para viver dessa forma, viver na cama cheia de dor, para mim não faz mais sentido viver assim. Eu quero viver para poder falar da tua palavra, para poder pregar. Eu quero viver para que as pessoas possam ver o Senhor na minha vida, mas trancada dentro de um quarto, cheia de dor, tomando remédio. Isso não é vida, eu não estou frutificando, eu não estou fazendo nada. Né? E eu senti essa dor que Elias estava sentindo. Eu creio que ali naquele momento Elias falando para Deus, né? Deus, o fogo desce do céu, mas e aí? A mulher não se converte, não acontece nada, né? Então, às vezes, a gente entra nessas coisas. Então, como eu estava falando, porém, tem momentos que a gente vive, que a gente tem comportamentos indesejados. Jamais eu imaginei na minha vida que um dia eu ia falar uma coisa dessa para Deus. Desprezar a minha própria vida. Jamais eu imaginei que eu ia passar por isso. Jamais eu imaginei que um dia eu ia gritar com meu esposo. Era um comportamento indesejado. Não foi isso que minha mãe me ensinou, né? Não foi isso que eu aprendi quando eu era criança, quando minha mãe me ensinava a respeitar o marido. Jamais eu imaginei que eu ia gritar com meu esposo. Jamais eu imaginei que eu ia ter esses comportamentos indesejados. E quais são esses comportamentos indesejados, Paulo? É o ciúme, é a impaciência, a ansiedade. E agora eu quero te perguntar, você é vítima do ciúme? Você é vítima? Paula, eu sou mulher de Deus, sou cheia de Deus. Mas eu não posso ver uma pessoa sendo exaltada lá na igreja que eu fico com ciúme. Paula, eu sou cheia de Deus, mas eu não tenho paciência com meu esposo. Eu não tenho paciência com meu filho. Tem gente que diz pra mim assim, não é a falta de paciência que eu tenho, não. É porque eu sou muito ágil e aquela pessoa é muito devagar. E eu perco a paciência. E aí teu esposo é devagar e você é rápido. E você atropela o teu esposo, atropela o seu filho. Gente, isso é impaciência. Você é ansiosa? Não, Paulo, eu não sou ansiosa. Mas você tem insônia, você tem dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas. Se preocupa demais com amanhã, com o que vai acontecer. Fica ali o tempo todo preocupada. Isso é ansiedade, só esqueceram de te contar o nome. Competição. Você vem aqui, a Nívia falou, né, sobre a questão dela ajudar as pessoas a receberem de Deus assim como ela recebeu. Se a Nívia não tivesse no coração dela essa libertação da competição, jamais ela seria usada por Deus dessa forma, porque ela ia querer só para ela, né? Que as pessoas vejam que eu sou usada, as outras não. Mas para a glória de Deus, né? A Nívia tem essa cura e ela está ali sempre incentivando a gente a receber igual ela recebeu. Mas a competição nos impede da gente ajudar o outro a crescer como nós recebemos. A desconfiança. Você sempre acha que alguém está te enganando. Você sempre acha que alguém está armando contra você por trás. Você sempre acha que alguém está falando de você por trás. O medo, você tem um medo incontrolável. E eu fui vítima do medo. Eu lembro que quando Deus começou a me chamar para ministrar, eu falava, mas eu não vou mesmo. O que as pessoas vão pensar de mim? Olha a minha situação, eu mal sei falar direito. Eu não vou pegar nesse microfone nem querendo, mas não vou mesmo. Por quê? Porque eu era vítima do medo. As críticas, né? A gente critica tudo, tem gente que critica tudo, gente. A pessoa tá lá na frente, uma vez, logo no início, quando eu comecei a pregar, como eu falei, cheia de medo, lá na frente pregando, eu tinha consciência que eu não estava fazendo ali, né, aquela honra, porque eu estava realmente no início, e eu acabei, e a pessoa ali que era minha amiga começou a criticar um monte de coisa. Com certeza eu faria melhor do que você, com certeza eu não faria isso, não faria aquilo, falaria aquilo. Por quê? Porque a pessoa era vítima do comportamento indesejado da crítica. Sentimento de inferioridade. Quantas vezes nós somos vítimas do sentimento de inferioridade? A gente acha que nós não temos condições, né? Igual a Nora falou, que hoje
ela tem um alto cargo dentro de uma empresa, mas se a nora fosse vítima do sentimento de inferioridade, jamais ela conseguiria alcançar esse cargo, porque ela ia se posicionar de uma forma que ela ia fechar as portas para ela. Ela sempre ia falar, não, eu não tenho condições disso não, né? Por mais que o chefe fosse dar o cargo para ela, não vou aceitar isso, porque eu não tenho condições. E a pessoa ela sempre se acha menor e inferior ao outro. Por que agimos assim, né? Por que será que nós temos esses comportamentos indesejados, apesar, né, de nós não querermos, né? Apesar dos reconhecimentos, apesar de várias vezes, né, nós já temos pedido perdão a Deus, Senhor, me perdoa, eu não queria ter ciúme daquela pessoa. Desculpa. Mas eu tive ciúme novamente daquela pessoa. Senhor, me perdoa, eu não queria gritar com meu esposo, mas eu continuo gritando com meu esposo. Por que será que nós agimos com esses comportamentos que são indesejados até mesmo por nós? Quem tem uma sugestão aqui? O que você acha que você continua agindo com um comportamento indesejado, mesmo que você não goste, mesmo que você peça perdão, mesmo que você se humilhe, você ora? Eu lembro que uma vez eu orei a Deus e falei, Senhor, me bota na cama para ver se eu me converto, porque tá difícil, já pedi perdão um monte de vezes, eu não consigo mudar, o que está acontecendo? Me dá um saculejão para ver se eu acordo, o que está acontecendo comigo? O que vocês acham? Já ouvi muitas pessoas falarem, porque nós somos carne. Quem é carne é assim mesmo. Porque nós somos maus. Quem é ser humano é mau e é assim mesmo, tem que se conformar. Você já se conformou com essas palavras? Eu estava já quase me conformando com essas coisas, né? Mas será que quem tem ciúme do outro consegue orar pelo pecado do outro com eficiência igual o Daniel orou? Se eu tenho ciúme aqui da irmã, eu vou conseguir orar pedindo a Deus para perdoar a irmã igual o Daniel orou se eu estou com ciúme? Vou nada, vou falar que Deus desce minha mão em cima dela para ver se ela desperta, né? Pô, não acorda. Quero mesmo que ela sofra, né? Quem tem ciúme é assim. Vai sofrer mesmo, porque, poxa, não aprende. Será que foi assim que Daniel orou pelos outros? Não, porque ele era bem-aventurado. Ele chorava pelo pecado dos irmãos. E para ele conseguir orar pelo pecado dos irmãos, ele não podia mais ser contaminado com a ferida do ciúme. Será que quem critica tudo consegue ter misericórdia do outro com eficiência? Eu estou criticando tudo. Eu critico que a irmã, em vez de trazer a folha, não trouxe o iPad. Em vez de abrir a Bíblia, ela leu o versículo no papel. Eu estou criticando porque o bolo não estava assim. Eu estou criticando tudo. E eu vou conseguir ter misericórdia do outro quando o outro erra? Difícil, né? Fica difícil a gente ter misericórdia. E aí como é que, se eu não consigo ter misericórdia, se eu não consigo orar pelo pecado do outro, como é que eu vou conseguir ser bem-aventurada? Como é que eu vou conseguir ver Deus? Bem-aventurada aqueles que têm um coração puro, porque Ele cumpre todas as bem-aventuranças para trás, para poder ver Deus. Como que eu vou conseguir ver Deus se esses comportamentos ainda estão instaurados na minha vida, no meu cotidiano? Percebe que não está bastando não desejarmos esse comportamento? Se eles continuarem dentro de nós, não seremos capazes de viver as bem-aventuranças. Então, irmã, o que Deus falou comigo é que não basta eu não desejar esse comportamento. Não basta eu achar esse comportamento ruim. Não basta eu chegar e ficar fazendo vários concertos sempre do mesmo comportamento e continuar agindo daquela forma. E agora o que eu vou fazer? E o que a gente faz? Que eu já orei, já jejuei, já pedi a Deus até para me dar um sacolejão para ver se eu converto.
Já disse que eu não gosto desse comportamento, já disse que eu rejeito esse comportamento, mas continuo tendo comportamento. E aí, o que eu faço? Quem está com a Bíblia aí, abre aí para mim, por favor. Em Mateus 12, 34. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Olha só o que essa palavra diz. Mateus 12, 34. E aí eu vou começar pelo meio do versículo mais ou menos, que diz assim: como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Gente, tá lindo, né? Mas agora eu vou traduzir algumas palavras para o original. E aí vai ficar ainda mais claro para vocês. Como podeis vós dizer coisas boas? Traduzindo para o original, para a palavra lá da tradução do grego, quer dizer assim: proveitosas, úteis, benevolentes. Como podeis vós dizer coisas boas? Coisas que são proveitosas, coisas que são benevolentes, sendo maus. E aí eu fui lá ver o mal. O que esse mal? O que ele está querendo dizer esse mal? Porque às vezes, né, são várias palavras são traduzidas por uma mesma no português. E aí fica difícil a gente saber o que ele queria dizer com aquele mal. E quando eu fui ver, sabe o que quer dizer? Adoentados. Olha que perfeito. Como que eu vou dizer coisas proveitosas se eu estou doente de coração? Né? Ele não está doente em qualquer lugar, mas ele está doente no coração. E esse coração eu fui ver também a tradução, né? Porque coração a gente pensa lá no órgão que passa o sangue. E quando você está doente do coração, você vai no cardiologista e resolve. Eu fui ver a tradução, falei, como assim? Estou doente do coração? Não, minhas veias estão funcionando perfeitamente. Mas a tradução desse coração são pensamentos e sentimentos. Então agora eu vou ler novamente o mesmo versículo, utilizando essas palavras traduzidas. E olha como é que fica. Como podeis vós dizer coisas proveitosas, úteis, benevolentes, sendo doente? Pois do que há em abundância no seu pensamento, no seu sentimento, a sua boca está falando. E agora fica tudo mais claro, né? Por que eu grito com meu esposo? Por quê? Porque o meu coraçãozinho está doente. E o que está lá dentro do meu sentimento, do meu pensamento, a minha boca não consegue, ela bota para fora, mesmo eu não querendo. Então, onde eu tenho que tratar é a minha boca? Não. A minha boca está só sendo a válvula de escape. O que eu tenho que tratar é aqui, ó, os meus sentimentos, os meus pensamentos. E como tratar os pensamentos e os sentimentos? E agora, como a gente vai tratar isso? Quais são as causas que causaram isso? O próprio versículo explica. É a doença. O que causou esse tipo de sentimento no seu coração, que causou esse tipo de pensamento doente dentro do nosso coração, foi a doença. E o que causa a doença? O que causa um sofrimento, o que causa um ferimento, né? Foi algo que a gente sofreu. Se eu chego aqui com o braço quebrado, o que causou o braço quebrado? Eu caí, me machuquei, alguém bateu, alguma coisa caiu em cima de mim, né? Foi um acontecimento. E que tipo de acontecimento podem causar essas feridas na alma? E eu lembro que quando a Nora contou aqui o testemunho dela, ela contou que ela sofreu muito na infância. Ela falou, a minha infância foi muito difícil. Então, na infância dela, ela sofreu, teve sofrimentos que causaram doenças no coração dela. E por isso ela começou a produzir sentimentos e pensamentos ruins. E da boca dela não saía coisa boa.
Só depois que ela foi curada dessa doença é que ela conseguiu trazer para os lábios dela palavras benevolentes. Então vamos lá. Quais são os tipos de doenças, de sofrimentos, né? Desculpa. Quais são os tipos de sofrimentos que nós vivemos que podem causar esse tipo de doença? Eu separei só alguns, gente, mas são vários dentro da mesma linha. Abandono dos pais ou de uma pessoa que nós amamos muito. Quem já sofreu um abandono aqui na infância, na juventude? O abandono, ele causa uma dor, uma ferida na alma. Você vê os seus pais traindo, o pai traindo a mãe traindo o pai. As brigas dentro do lar constantemente, aquela gritaria dentro da casa. Os maus tratos, né? Os pais se tratando de forma ruim. Bebidas, drogas dentro de casa. Isso tudo traz para as crianças sofrimentos. Cria nela doenças emocionais. Palavras de acusação, impaciência, críticas, surras exageradas, né? Você surra o seu filho de forma exageradamente, você pode estar criando feridas terríveis no coração dessa criança. Castigos exagerados, sofrimento dos pais como uma doença, né? Às vezes a sua mãe, o seu pai teve câncer quando você era criança e você viu aquele sofrimento. Isso, né? A criança não consegue lidar com essa situação de uma forma boa e cria feridas dentro dela. E até mesmo a gravidez indesejada, né? Quantas vezes a pessoa, né, ela fica grávida, solteira, ou então termina com o marido, aquela coisa toda, e aquela gestação não é desejada. E aquela criança, ela já vem sofrendo a rejeição já desde o ventre. Então ela vai nascer com essa ferida na alma, aquela criança sente. Tá, Paula, e agora? Eu tô cheia de ferida na alma, eu passei por quase tudo isso que você falou, e agora o que eu faço? Socorro! Né? Então vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 147, versículo 3. Amém? Vou pedir a igreja para ler esse versículo para mim em voz alta. Quando eu falar 3, tá? 1, 2, 3. Glória a Deus, que ainda existe solução para aqueles que foram feridos, né? Qual é a nossa solução? É Jesus. O que esse versículo está falando? E eu vou traduzir rapidinho para vocês, né? Utilizando a mesma técnica que eu utilizei nas outras. Sara os de coração partido, aqueles que sofreram traumas emocionais. Ele cuida e ata, ele liga todas as feridas, toda a dor e o sofrimento. Então, traduzindo, o Senhor sara os que têm um coração machucado com traumas emocionais e ainda cura todos os seus sofrimentos e traumas que você viveu, tanto na sua infância, quanto na sua juventude, né? Quanto até mesmo na sua fase adulta. Deus tem poder de curar. E agora como, né? Porque agora a gente já entendeu que os nossos comportamentos, eles querem dizer as feridas que a gente tem, né? A gente expõe através dos nossos lábios, das nossas atitudes. A gente já entendeu a causa desse tipo de comportamento. Por que a gente, por mais que não goste, por mais que a gente está na igreja, por mais que a gente está buscando a Deus, a gente continua agindo dessa forma. A gente já entendeu o porquê. E agora a gente precisa saber como se livrar disso. Agora, como ser curada? Gente, a única forma da gente ser curada é por Jesus. Só Jesus tem poder de curar. Mas, Paula, eu estou na igreja desde a infância,
né? No meu caso, a minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade, então eu nem sei o que é não estar na presença de Deus. Como pode ainda eu não ter sido ainda curada, né? Como isso não aconteceu? Porque existe uma pequena linha, né, entre você estar na igreja, estar buscando a Deus e você ser curada por Deus. E é agora isso que a gente vai estudar. Quando a gente entende esse versículo, e eu vou ler aqui para vocês, parece que tudo vai ficando muito mais claro, né? Muito mais abrindo a nossa mente, né? Parece que as coisas fazem assim. Vou ler aqui para vocês. Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiveres orando, se estiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Perdoar aquele que nos faz mal nos liberta, nos proporciona a condição de sermos restaurados por Deus. Enquanto não reconhecemos a necessidade da liberação do perdão, alguns pensamentos cercam a nossa mente. Gente, aqui esse versículo ele deixa claro que a gente só recebe o perdão que está no céu quando nós conseguimos liberar o perdão. E tem uma parábola, né, que Jesus contou que deixa isso muito claro, que é aquele homem que ele tinha uma dívida imperdoável. A dívida dele era gigante. Por mais que ele fizesse tudo o que ele quisesse aqui na terra, jamais ele ia conseguir receber aquele perdão, pagar a sua dívida para o seu devedor, né? E ele recebeu o perdão desse rei, né? Dessa pessoa muito alta lá do cargo. Mas quando ele se encontrou com outro parceiro dele, que devia só um pouquinho, que era algo até que dava para conseguir pagar, que se ele trabalhasse, né, ele ia conseguir pagar por alguns dias, ele não perdoou. Ele falou, não, você vai para a cadeia, você está me devendo. E aí o que aconteceu com este homem? Né, a Bíblia diz lá na parábola, né, que o chefe dele falou, o quê? Você não perdoou aquela dívida pequenininha, eu te perdoei uma dívida que era imperdoável, que nada neste mundo ia conseguir fazer você pagar a dívida que você estava me devendo. O quê? Então você vai para a prisão. Então você não tem mais parte comigo. Gente, isso é muito sério. Por quê? Porque nós estamos vivendo comportamentos indesejados, porque a gente não entende essa passagem. A gente acha que tudo bem a minha mãe ter me maltratado quando eu era criança. Agora fica ela lá e eu aqui. Tudo bem, né, Nora? Você ter sofrido com seu pai quando você era criança. Agora o problema é do meu pai. Mas sabe o que a Nora fez? A Nora foi lá para casa do pai dela cuidar do pai dela. Mesmo ela sabendo, né, todas as feridas que ele tinha causado na alma dela, mas ela conseguiu perdoar. Porque ela falou, não, eu quero ser perdoada. Eu quero vencer, né? Então, quando a gente vive essa situação de não conseguir perdoar, o que a gente costuma pensar? E agora eu quero que você medite, no momento que eu estiver falando, você medita se isso já passou na sua cabeça. Se esse tipo de pensamento já passou na sua cabeça. Porque se já passou na sua cabeça, ainda existe algo, ainda que pequenininho, ainda que escondidinho, ainda que nem o seu marido saiba, dentro do seu coraçãozinho que precisa ser perdoado. Se você pensou assim, eu nunca mais vou permitir alguém me humilhar dessa forma. Você já pensou isso?
Então existe lá dentro, bem escondidinho, algo que você ainda precisa perdoar. Vê se você já pensou isso. Eu vou ser tão perfeita, eu vou fazer isso com tanta perfeição, que ninguém vai poder falar nada de mim, ninguém vai ter nada para criticar de tão perfeito que eu vou apresentar essa situação que eu vou fazer. Você já pensou isso? Já passou isso na sua cabeça? Você já quis fazer algo tão perfeito, para que ninguém viesse ter nada para te apontar? Outra frase bem comum. Eu sou muito mais presente do que todas as outras irmãs. Ninguém pode falar nada de mim. Porque, eu estou esculachando. Eu sou presente, eu faço tudo, eu estou dando conta de tudo. Eu dou conta de tudo dentro da minha casa para o meu marido não ter nada para falar de mim. Olha só como que eu sou perfeita. Eu estou me matando. Eu estou com olheira. Mas eu não deixo. Não deixo nada fora do lugar. Não deixo nada para o meu marido falar de mim. Já passou no seu coraçãozinho? Eu posso até estar sem vontade, mas estarei lá com um sorrisão no rosto, para todo mundo ver que eu sou boa, para todo mundo ver que eu fui, para todo mundo ver que eu estou me divertindo. Sabe aquelas pessoas que todo lugar que vai, tá com o celular lá e fazendo selfie no Instagram? A pessoa pode estar até brigada com o marido. Gente, eu já vi pessoas brigadas com o marido. Tá com raiva dele. Mas na hora da selfie, vai, amor, ri! Aí tira a foto, poxa, estamos nos divertindo muito nesse lugar. Esse lugar é maravilhoso. Acabou a selfie, ela, eu vou te matar, seu safado. Que eu não quero ficar do teu lado. Já vi, gente, estava do meu lado. A gente estava passeando junto, estava brigada com o marido. E ela tirou a selfie com um sorrisão no rosto. Vai, amor! Por quê, gente? Por que existem esses tipos de pensamentos? Porque a pessoa não está sendo aceita por aquele que ela precisa ser aceita. Sabe quem te criou? Sabe quem te chamou? Sabe para que você foi criada? Para adorar o Todo-Poderoso. Mas você não está sendo aceita por Ele, porque Ele falou, não vou te aceitar se você não perdoar o seu irmão. Aí o que acontece? Você não é aceita por aquele que você precisa, por aquele que te dá alegria. Lembra da bem-aventurança? Você não tem essa alegria dentro da sua alma, porque você não está sendo aceita por Ele. E aí o que você vai fazer? Você vai buscar ser aceita por aqueles que estão à sua volta. Aí você quer buscar ser aceita pelos teus seguidores do Instagram. Você quer buscar ser aceita pela missionária. Você quer buscar ser aceita pelo teu marido. Você quer ser aceita pelo teu trabalho, porque eu tenho um trabalho chique, porque eu trabalho não sei aonde, porque eu tenho um carro do ano. E você começa a buscar formas de ser aceita pelo ser humano. Porque você não está sendo aceita por aquele que te criou e que tua alma tem sede. A tua alma está com necessidade de ser aceita por Ele, mas não está sendo. Porque Ele falou claramente que a gente só é perdoada por Ele se a gente conseguir liberar o perdão do nosso próximo. E a gente sofreu feridas. Ninguém aqui está falando que não sofreu feridas, não. Eu estou falando que a gente sofreu. Mas Jesus falou assim, fica tranquila. Quando você me conhecer, você vai ter condições. Sabe por quê? Sabe o que Jesus fez? Ele olhou para você e falou assim, olha, você tem esse pecado aqui, né? Você não tem condições de pagar por esse pecado para você entrar no céu? Nem você fazendo tudo aqui na terra, nem você utilizando todos os segundos da sua vida aqui na terra, você vai ter condições de pagar por esse pecado que você cometeu para você entrar no céu? Não, Senhor, não tenho condições. Então Jesus olhou para aquela mulher ali, adúltera, diante de todo mundo, assim, tava todas as pessoas lá querendo apedrejá-la. Jesus olhou para ela e falou assim, ó, eu sendo perfeito, eu nunca cometi isso daqui, ó. Eu nunca cometi nada que pudesse me acusar e me impedir de te apedrejar.
eu tenho condições de te apedrejar. Eu tenho condições agora de acabar com a tua vida, porque você está impura e eu sou puro. Jesus olhou para aquela mulher, com a atitude dele, tá, gente? Não está escrito que ele falou isso não, mas com a atitude dele, ele falou assim: todos esses homens aqui, ó, nenhum deles tem condições de jogar a pedra em você. Que eles tudo estão em pecadinho também. Sendo maior ou menor do que o seu, todos eles têm um pecado escondido. Mas eu não tenho. Mas eu te perdoo. Porque eu quero te ensinar a você perdoar aquele que você acredita que o pecado dele é maior do que o seu. Porque a gente perdoar aquela pessoa que a gente acha que pecou menos do que a gente é fácil, né? Por mais que aquele homem nem isso ele tinha conseguido perdoar o pecado do outro que era menor, mas parece fácil. Parece fácil eu perdoar uma irmã que só pisou no meu calcanhar. Mas perdoar alguém que me derrubou no chão, peraí, é mais difícil. Mas Jesus falou assim: eu vou te perdoar aquilo que é imperdoável, para te ensinar a você perdoar aquilo que é fácil. E aí Jesus já começou dando um exemplo. Ele já começou nos perdoando. E quando a gente entende que o perdão que Deus deu para nós é igual aquele perdão que aquele homem deu para aquele servo, né, que tinha um pecado imperdoável, aí sim a gente consegue entender que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso vizinho, aquele que abusou de nós quando era pequena, aquele que encostou onde você, né, não queria, aquele que fez uma coisa que te machucou muito, que você não tem coragem de se abrir com ninguém, aquele que falou palavras que dói na tua alma até hoje. Aí sim, nesse momento você tem condições de abrir o teu coração e liberar o perdão para essa pessoa. E quando você libera esse perdão, você recebe a cura na tua alma. E a partir desse momento, você começa a perceber que os seus comportamentos começam a ser diferentes. Você não tem mais necessidade de ficar criticando a outra. Sabe por quê? Porque você é aceita pelo Rei. Você não tem mais necessidade de ficar com ciúme da outra, porque a outra cantou melhor do que você. Sabe por quê? Você é aceita pelo Rei Celestial. Ele adora o seu louvor. É Ele que está recebendo o seu louvor. Então quando a outra canta melhor do que você, aquilo não está fazendo diferença nenhuma em você. Não está mais afligindo o seu coração. Quando teu esposo te chama de burra, quando teu esposo bate na tua cara, igual a Etienne falou, isso não te mexe mais. Sabe por quê? Porque o Rei está te abraçando. O Rei está te carregando nos teus braços. E isso não está mais mexendo com você. Isso não mexe mais com a sua estrutura. Porque existe a cura na sua alma. Você não é mais rejeitada pelo Rei, mas você é abraçada e cuidada pelo Todo-Poderoso. Nesta tarde, eu não sei quem você tem que perdoar. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o sofrimento que você tem trazido durante toda essa trajetória da sua vida. Eu não sei o que falaram para você. Eu não sei qual palavra que te machucou quando você era criança. Eu lembro que quando eu era criança, uma professora, eu tinha 6 anos de idade, e uma professora me chamou de lerda. Uma professora me chamou falando que eu era muito devagar. Aquilo me machucou na minha alma. E durante anos eu sofri por causa daquela palavra. Aquela palavra me machucava. Eu não sei qual foi a palavra que te machucou. Eu não sei como fizeram com você. Eu não sei qual foi a atitude que fizeram contigo. Eu não sei se foi o seu pai, a sua mãe. Eu não sei se você se sentia culpada pelo casamento deles serem ruins. Eu não sei qual a culpa que você carrega dentro da sua alma. Talvez você tenha que perdoar a si mesma. Talvez você traiu uma pessoa que você não consegue se perdoar por isso que você fez. Eu não sei para quem você tem que liberar esse perdão. Mas eu quero que você feche os seus olhos agora neste momento. E eu vou orar e você repete no seu pensamento essa oração. Fale agora com Deus.
Fala agora neste momento com o teu Deus. Porque nesse momento que você está abrindo o seu coração para liberar esse perdão, o Senhor dos altos céus está se alegrando com a sua postura e está liberando o perdão para você. Você está passando a ser aceita pelo Rei Celestial, por aquele que criou os céus e a terra, por aquele que te formou e te criou e te chamou de filha minha. Senhor Jesus, venho a Ti como pecadora. Me arrependo de todos os meus pecados e peço-te que me perdoes e me purifique pelo teu sangue. Eu agora o torno, Senhor, da minha vida. Eu escolho perdoar aqueles que me feriram e me rejeitaram. Cura-me da raiz de rejeição e enche-me com o Espírito Santo, porque hoje eu escolho permitir que tu faças essa obra interior em mim, para que eu possa produzir os resultados externos e o mundo possa vê-los em mim. Escolho ser tratada e transformada pelo seu poder, pelo teu amor, e não me conformo com as opiniões e ideias dos homens sobre quem eu deveria ser. Jesus, eu oro para que tu me perdoes por todo comportamento manipulador e controlador com o qual eu possa ter me envolvido. Ajuda-me a parar de manipular e de controlar os outros. Liberta-me do medo do homem. Ajuda-me a ser alguém que procura agradar somente a ti e não aos homens. Ensina-me a viver como um cristão vitorioso. Revela-me o teu amor e ajuda-me a compreender verdadeiramente que sou aceito e amado. Faço esta oração em fé, esperando resultados que transformem a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor.